Bom dia, família Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que alegria entrar no seu lar e começar o dia com Jesus, louvando o nome dele e estudando a sua palavra. Que alegria estar aí. Eu quero deixar aqui um abraço para meus irmãos que estão aí. A irmã Nice, lá do Rio de Janeiro. Tem a minha irmã de sangue e a irmã de igreja. Um abraço para a senhora sempre estando assistindo conosco. E eu quero convidar você para fazer como a irmã Nice. Ela compartilha esses vídeos. Você quer ajudar o nosso país, quer ajudar o nosso planeta? Compartilhe esses vídeos. É o único remédio para a nação, para a humanidade, é a palavra de Deus. Então faça como eu, faça uma lista de transmissão. Eu tenho 107 amigos e vou colocar mais. E eu coloco todo dia para essas pessoas da nossa igreja e pessoas que não são adventistas também. Faça isso, você está trabalhando para o céu e para melhorar o planeta inteiro. Amém? Amém? Bom dia, meu irmão Luan. Bom dia, professor Cícero. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia a você de casa, seja muito bem-vindo de novo e novamente a você que acompanha o ano bíblico e ao estudo, e nós estudamos a palavra de Deus, né? Então, a você que é de casa, seja muito bem-vindo também. Nesse momento, nós vamos orar ao nosso Deus. Falar ao nosso Deus. Mas antes de orarmos, devemos lembrar de que hoje é o dia da preparação, sim, não é isso? Sim, é verdade. Esse dia é muito importante, porque quando nós cuidamos das coisas muito cedo, já deixamos tudo pronto, nós conseguimos entrar nas horas sagradas com a mente e o foco em Deus, não é isso? Isso mesmo. Então vamos orar ao nosso Deus, vamos nos ajoelhar e pedir que Ele nos cuide durante esse dia. Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. É no nome de Jesus Cristo que nós aqui da Escola de Profeta, essas famílias que estão aí em casa, Senhor, recebendo do manar do céu, estamos aqui ajoelhados, clamando a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, nós confiamos no sacrifício que o Senhor proveu, no sangue de Jesus Cristo que purifica todos os nossos pecados. Clamamos a Ti o poder do Espírito Santo sobre nós para nos arrependermos do nosso pecado e correr aos pés de Jesus Cristo para não sermos atingidos tanto pelo inimigo. Nos ajude, Senhor, a nos firmar em Ti, nos dá o caráter de Jesus Cristo, nos ajuda a estudar a Tua palavra e guardar ela em nosso coração. Eu te peço, Pai, uma bênção sobre este lar que está assistindo agora, uma bênção sobre a nossa família Escola de Profeta, que nós possamos, ó Deus, ter força e coragem para vencermos as dificuldades e logo em breve estaremos junto contigo nas mansões celestiais. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Maravilhoso é poder louvar ao nosso Deus, não é mesmo, professor Cícero? Isso mesmo. Por isso que nós aqui da Escola de Profetas sempre louvamos ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao início de todo culto, que é o certo a se fazer, né? E eu convido a você aí de casa também nos acompanhar nesse louvor, que iremos entoar o nosso bom Deus, com o hino de número 226, É Amanhã no Coração. Jesus, hoje é meu rei, é manhã, sim, é
certeza de que é amanhã no nosso coração, porque o nosso Jesus as trevas todas dissipou. Amém. Bendito seja o nome dele por isso, né? Que Jesus possa dissipar todas as trevas que estejam no seu coração no dia de hoje. Amém. Que só possa reinar a paz e o amor e o foco em Cristo, não é mesmo, professor Cícero? Amém, meu irmão Luan. Que coisa boa, né? Sim. E começarmos o dia da preparação com Jesus é muito precioso, né? 100%. E louvando a Ele bem cedo, logo de manhã assim, é maravilhoso, pois este dia será mais feliz e mais alegre. Então, eu quero convidar você aí de casa para cantarmos este hino maravilhoso. 335, precioso é Jesus para mim. Se Jesus é precioso para você, cante com o coração e os anjos nos ajudarão a cantar esse louvor. Amém? Amém. Bom é termos nosso Jesus para nós, né? Porque ele é muito precioso a gente, né? Amém. E as pessoas que estão em casa também é muito preciosas. Tenho certeza que Jesus é precioso no seu coração. Mas eu gostaria de falar uma coisa, porque o dia pede, né? Estamos na sexta-feira, dia de preparação. Isso mesmo. E eu estou aqui com o meu querido professor Cícero, que é um sacerdote do lar, certo? Amém. É casado, tem sua esposa e sua família. Eu gostaria de deixar esse recado às pessoas que estão em casa, né? O quão importante é fazer o culto familiar. Então eu gostaria de mandar uma mensagem a você, falar firme com você. Vou usar até minha voz de trovão, professor. Falar firme com você, sacerdote do lar. Não deixe de fazer o culto familiar com sua esposa e filhos. Quando der o horário do pôr do sol, reúna toda a sua família e faça o culto de adoração ao nosso Deus. Isso é muito importante mesmo. Assim a família está junta e adorando ao Senhor. Não deixe os filhos ficarem jogando videogame ou estarem mexendo na internet, cada um para o seu quarto, cada um para o seu canto e assim esquecendo de cultuar a Deus. Então você, sacerdote do lar, tem esse dever perante o céu, reunir a sua família e cultuar o Senhor. Amém. E assim entrar nas horas sagradas do Santo Sábado, né? Louvando e bendizendo o Senhor. E nesse momento a gente vai dar continuidade ao nosso culto. E uma das coisas que nós fazemos aqui na Escola de Profeta é poder decorar a Palavra de Deus. Palavra de Deus. Tenho certeza que lá no campo era de muita importância, certo, professor? Com certeza. Nos ajuda muito. Se lembrar da Palavra de Deus sempre nos traz refrigera a alma, né? Maravilhoso é poder citar a Palavra de Deus. E nós estamos decorando e passamos durante toda a semana decorando o texto de Apocalipse 14, do 6 ao 10. Nesse momento nós vamos recitar juntos no 3. 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da
anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus por gravarmos essas palavras tão importantes para a humanidade. Não deixe de se esforçar para gravar. E Jesus te abençoe. Agora teremos o estudo da palavra. Que o Senhor Deus encha o teu coração com essa palavra que traz vida, que restaura a alma. Amém. Fique com Deus e tenha um bom estudo. Bom dia para você aí de casa. Novamente nós estamos nos encontrando. Que legal, né? Que bom é ter a sua amizade, é ter a sua companhia para aprendermos mais da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você que vem acompanhando aí o Ano Bíblico todos os dias, fielmente, você está aprendendo muito do lado do Senhor. Eu posso dizer isso porque eu também tenho aprendido, e que alegria aprender junto com você. E hoje nós vamos estudar mais uma parte da palavra do Senhor e vamos nos enriquecer mais um pouco, não é isso? Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, porque eu já estou aqui com a minha Bíblia bonitona, olha só, minha Bíblia legal. Quero que você pegue a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, tá bom? Você vai abrir aí no capítulo 13, porque a nossa leitura foi o capítulo 13 e o capítulo 14, tá certo? Se você tem criança, pega seus filhos e eles também têm que abrir a palavra do Senhor, né? Porque Deus também fala com as crianças. E aí você também vai pegar, além da sua Bíblia, você vai pegar o livro Patriarcas e Profetas. O meu já está bem velhinho, né? Porque já são 7 anos estudando no bíblico, né? Pela glória de Deus. E eu quero que você também complete aí 7, 10, 50 anos estudando ano bíblico. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar muito. E o Patriarcas e Profetas, o capítulo 60, a presunção de Saul. Então nós vamos continuar a história de Saul. Nós vimos no vídeo anterior, né, que Saul foi escolhido como rei de Israel. E por que ele foi escolhido? Porque ele tinha aquela aparência de rei, né? Ele tinha aquele aspecto de ser um guerreiro. E não só tinha um aspecto, ele tinha acabado de vencer uma guerra, então o povo de Israel estava super animado. Agora nós temos um rei que vai à frente das nossas guerras, e ele vence as guerras. Então estava muito animado. O povo de Israel tinha pensado assim: fizemos a escolha certa. Melhor mesmo é ter um rei do que ter Samuel. Imagina? Só que agora, nesse capítulo de hoje, nós vamos ver Saul como rei de Israel. Primeiro rei de Israel. Como é que foi a vida de Saul? Aqui no capítulo 13 já vai nos dando a informação que Saul cometeu uma burrada. Ele fez um erro. Ele errou. Qual foi o erro de Saul? Aqui diz que assim que acabou a guerra,
ele dispensou o exército dele para casa. Podem voltar para casa. Ele ficou com 2.000 e Jonathan ficou com 1.000. E os demais soldados do exército de Saul foram dispensados. E aqui o livro Patriarcas e Profetas nos diz que isto foi um grave erro. Por que foi um grave erro? Porque o povo de Israel todos estavam muito animados, cheios de esperança, de coragem, porque haviam vencido uma batalha. Então, se ele continuasse as guerras contra os filisteus, contra aqueles que eles não conseguiram expulsar na época de Josué, eles teriam conseguido mais vitórias. Só que Saul não teve visão. Deve ser meio difícil, né? Você ser liderado por alguém que não tem muita visão do que está fazendo. Imagina só, a pessoa acaba te colocando em situações que você não queria estar. E foi isso que Saul fez. Ele colocou o povo de Israel numa situação que traria um prejuízo para o próprio povo. Ele, de maneira impensada e negligente, mandou o exército embora. O que aconteceu com aquele exército que estava todo animado? Só que, enquanto o povo de Israel estava desanimando e estava perdendo a esperança e a coragem, o inimigo não parava de trabalhar, porque os filisteus, irados com a vitória de Saul e as vitórias que Jonathan ia conseguindo, eles começaram a se preparar para avançar contra o povo de Israel. Eles começaram a se preparar, começaram a preparar armamentos de guerra, porque eles queriam lutar contra o povo de Israel. E o exército dos filisteus tinha nada mais e nada menos do que 30.000 carros. Bem diferente do povo de Israel, não? 6.000 cavaleiros. E quando esse exército começou a ir contra o povo de Israel, o que aconteceu? O exército de Saul ficou com medo. Ficaram aterrorizados. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, como é que a gente vai combater isso? A gente não tem armamento de guerra, a gente não tem... Imagina a situação. Ah, se Saul tivesse continuado indo de vitória em vitória, mas ele não fez isso. Ao contrário, o inimigo não perde tempo, continua trabalhando e preparou o exército dos filisteus para invadir o povo de Israel. E sabe o que é mais duro nessa história? Se você pegar aí o capítulo 13... na sua Bíblia e ler o verso 22, olha onde o povo de Israel havia chegado. Verso 22, e sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém achara-se com Saul e com Jonatas seu filho. Você já viu um exército sem armamento? Era o povo de Israel. Não tinha arma nenhuma para lutar contra o povo dos filisteus. Você consegue imaginar o tamanho da negligência, da comodidade, da falta de interesse que o exército de Saul estava vivendo naquela época? Eles não estavam preparados para a guerra. E eu fico pensando na gente, você está preparado para a guerra? Vocês sabem, né? A gente vai enfrentar e estamos enfrentando diariamente uma guerra. Só que haverá um clímax dessa guerra. Você está se preparando para enfrentá-la ou você está indo para ela sem armamento nenhum? Por negligência, comodidade, seja lá o que for, preguiça, não sei. Nós temos que pensar nisso. O povo de Israel não estava pronto, não tinha nenhuma lança para lutar contra o inimigo. Do exército todinho, só Saul e Jonathan tinham arma. Que coisa terrível. E lá estavam eles medrosos, cheios de medo. E o povo começou a fazer o quê? Deixar Saul na mão. Começaram a desertar. A ponto de Saul ficar com 600 homens. Você sabe o que é isso? Você enfrentar um exército de 30.000 carros com 600 homens. Eles estavam temerosos. Só que um detalhe acontece nessa história. Antes de Saul ser rei, Samuel chegou até ele e deu especificações de algo que Saul deveria fazer, marcou um encontro com Saul, disse o lugar, disse o tempo, disse tudo o que faria com Saul. E agora chegou o momento da prova de Saul. E aí ele estava com o exército desertando, o exército dos filisteus ficando cada vez mais forte, se preparando, querendo invadir Israel e ir contra Israel, e o povo se dispersando e Saul angustiado, porque Samuel nunca vinha para o encontro que tinha com ele. Aí Saul cansou de esperar.
e disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse sacrifício aqui. Eu vou sacrificar aqui, vou pedir a bênção de Deus, nós vamos nessa guerra e nós vamos vencer. Opa, eu quero ler isso daqui para vocês, porque isso aqui é muito sério. Se você pegar o seu livro na página 456, talvez não seja essa a página do seu livro, mas o parágrafo começa dia após dia. Eu quero ler para você. Olha o que diz aqui, ó. Dia após dia, Saul esperou, mas sem fazer decididos esforços. O que é esperar? Como é que se espera alguma coisa? Será que quando Deus pede para a gente esperar algo, Ele quer que a gente cruze os braços e fiquemos ali esperando cair do céu? É isso que Deus espera da gente? Creio que não. Esperar não significa inatividade. Esperar envolve uma ação também. Vamos entender isso? Ó, ele ficou lá esperando, mas sem decididos esforços para animar o povo e inspirar confiança em Deus. Olha só o jeito certo de esperar. O que ele tinha que ficar fazendo com o povo? Animando o coração do povo, inspirando confiança no Senhor. Era isso o jeito certo de esperar. Você tem esperado as promessas de Deus, a volta de Jesus, do jeito certo? Você tem animado o seu coração, guardado a palavra e fortalecido essa esperança? Ou você espera de braços cruzados e aí acaba você desanimando? Você não vai ter paciência de esperar, porque você não está animando seu coração. Então existe um jeito certo de esperar. Antes que o tempo designado pelo profeta houvesse expirado completamente, ele se tornou impaciente com a demora e deixou-se desanimar pelas circunstâncias difíceis. Consegue entender? Ele se deixou desanimar porque as circunstâncias eram difíceis. E na sua vida não é assim? Com toda certeza, na minha vida é. Tenho certeza que na vida de vocês também. Então, se a gente não aprender a esperar do jeito certo, nós vamos desanimar. Em vez de procurar fielmente preparar o povo para a cerimônia que Samuel vinha realizar, alimentou, olha o que ele alimentou, incredulidade e maus pressentimentos. Buscar a Deus pelo sacrifício era uma obra soleníssima e importante. E Deus exigia que seu povo examinasse o coração e se arrependesse de seus pecados, a fim de que se pudesse fazer a obra com aceitação perante ele. E a bênção divina acompanhasse seus esforços para vencer o inimigo. Mas Saul se tornara inquieto, e o povo, em vez de confiar em Deus para obter auxílio, olhava para o rei, a quem tinha escolhido, para que o guiasse e dirigisse. Resultado, Saul quebrou a promessa de que iria esperar Samuel. Desobedeceu a Deus e realizou o sacrifício que só era destinado a um sacerdote a fazer e ainda o fez com as armaduras de um soldado. Completamente profano e irreverente, sem nenhum respeito às coisas do Senhor, às coisas sagradas. Terrível, não? E sabe o que aconteceu? Diz que assim que ele realizou o sacrifício, Samuel chegou. Olha só, já aconteceu isso na sua vida? Às vezes você está esperando uma coisa e não vem, e quando você faz o errado, aí o negócio aparece. Um pouquinho mais que ele tivesse esperado, Samuel havia chegado. Era a prova de Saul. Deus estava provando para ver se ele estava apto para governar o povo de Israel. E aí, quando Samuel chega, falou: o que foi que você fez? Samuel já sabia, porque Deus havia falado para ele. Aí Saul começa a fazer o quê? Aquilo que a gente sabe fazer de melhor: dar desculpas. Ele começou a dar um monte de desculpa. Ah, o Senhor não chegava, o Senhor não vinha, o exército estava angustiado, eu também estava angustiado, então eu fiz. Só que uma coisa, Saul ficou chateado porque Samuel o repreendeu. Samuel disse para ele: Saul, Deus estava te provando para ver se ia confirmar o teu reino hoje, mas você não obedeceu ao Senhor. Porque importa obedecer do que sacrificar. E por você não ter obedecido, Deus dará o teu reino para alguém melhor do que você. Olha que duras palavras Saul teve que ouvir da boca do profeta. E o profeta teve que dizer que difícil também era falar aquilo. E diz que Saul ficou chateado, ele ficou com raiva, porque ele queria ser elogiado e não reprovado. Você já parou para pensar que às vezes a gente faz o errado e quer ser aprovado? Não tem como você fazer o errado e querer que as pessoas te aceitem se você faz o errado. Já vi muitas pessoas dizendo: ah, fulano não vai comigo, não gosta de mim, mas quando você vai olhar a vida de fulano,
A pessoa faz tudo errado e quer ser aceita fazendo o errado. Não tem como, e Deus também não faz esse tipo de negociação, seja com quem for. Se você faz o errado, você não pode ser aceito. Foi isso que Deus disse a Caim: meu filho, se procederes bem, não é certo que serás aceito. E Saul não entendia isso. Saul queria ser aceito fazendo o errado. E para Deus isso não tem como. E aí eu quero ler uma coisa com vocês muito importante. Aqui na página 458, no parágrafo que começa assim: não sabemos que grandes interesses podem estar em jogo. Se você está passando por alguma prova, por alguma dificuldade, ou você está esperando mesmo por uma promessa do Senhor, eu quero que você se atente nesse parágrafo, porque esse aqui é a chave para você conseguir alcançar o que Deus espera que você alcance. Olha aqui, ó. Não sabemos que grandes interesses podem estar em jogo em provarmos a Deus. Não há segurança alguma a não ser na obediência estrita à palavra de Deus. Todas as suas promessas são feitas sob a condição de fé e obediência. Vocês entenderam isso? As promessas de Deus são condicionais. Existem as que não são condicionais, né? Por exemplo, a volta de Jesus, ela não é condicional, ela vai voltar. Você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Agora, existem muitas promessas que são condicionais e você precisa ter fé e obediência. E se você não cumpre isso, as promessas não podem acontecer na sua história e na sua vida. Não devemos seguir os nossos impulsos, tampouco confiar no juízo dos homens. Devemos olhar para a vontade revelada de Deus e andar em conformidade com o seu definido mandamento, seja quais forem as circunstâncias que nos rodeiem. Não adianta desculpa. Deus cuidará dos resultados. Pela fidelidade à sua palavra, podemos em tempo de provações demonstrar perante os homens e os anjos que o Senhor pode depositar confiança em nós. Que lindo isso, não? Deus olhar para a sua história e para a sua vida e dizer: eu posso confiar nesse sujeito, porque ele é obediente. Confiar em nós nas situações difíceis, a fim de executar a sua vontade, honrar o seu nome e abençoar o seu povo. O que torna uma pessoa inapta para uma missão dentro do trabalho de Deus? Não são as limitações e as incapacidades. Tem gente que fala: mas eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Tem gente que fala isso. Mas o que Deus verdadeiramente busca? São grandes capacitações? São pessoas que sabem falar bem? Lógico que se ter isso é bom também. Mas Deus busca um coração que está pronto em obedecer e confiar nele. Não adianta falar bem se você não aprendeu a obedecer o Senhor e confiar no Senhor. Não adianta de nada. Saul tinha porte de rei, mas o coração dele não era de um rei. Infelizmente. E nós estamos vendo aqui a maneira certa de esperarmos no Senhor. Só que, quando Saul foi reprovado, ele cometeu o segundo erro. Além de justificar, ele não se arrependeu, nem se humilhou. Pelo contrário, ficou chateado com o profeta. E sabe o que foi que ele mandou fazer? Ele disse assim: já que Samuel não está do meu lado, eu não quero ouvir as reclamações de Samuel. Eu estou cansado de Samuel ficar falando no meu ouvido. Sabe o que eu quero então? Já que você não quer, Samuel, fica aí de lado. Eu vou mandar buscar a arca do Senhor. E quando a arca estiver no meio de nós, o coração dos soldados do meu exército vai de novo encher de fé, porque eles vão entender que Deus está com a gente. Mas espera aí, alguém já tinha feito isso no passado, e Saul conhecia bem essa história. Quem fez? Ofni e Finéias. Lembram dos filhos de Eli? Eles pegaram a arca na expectativa de que com a arca, como se fosse um amuleto, eles fossem vencer as batalhas. E o que aconteceu? Eles morreram e a arca foi tomada. Parece que nesse momento a mente de Saul não lembrou daquilo. Não é interessante perceber que pessoas que estão em pecado ou que estão em erro, parece que há uma cegueira, não entende que o erro do passado não serve para ela, parece. Ou que, se eu fizer, comigo vai ser diferente o resultado. Consegue entender a seriedade disso? E lá mandou Saul buscar a arca, só que por uma maneira muito assim providencial ele desistiu. Não, deixa essa arca para lá, vamos deixar ela para lá e vamos continuar aqui do jeito que estamos. Agora, eles estavam num problema muito sério, porque não tinha Samuel
não tinha arca. O que eles tinham agora? Apenas um rei descontrolado e sem o Espírito de Deus. E por que isso? Se você for olhar o que o Patriarcas e Profetas apresenta sobre a infância de Saul, a gente começa a entender por que Saul agia do jeito que agia. Se você aí no parágrafo, abrir o seu livro, no parágrafo o Espírito Santo havia sido concedido a Saul, aqui diz que Saul tinha recebido o Espírito Santo para quê? Para lhe iluminar o entendimento e abrandar o coração. Recebera fiel instrução e reprovação do profeta de Deus. E, no entanto, quão grande era a sua perversidade. A história do primeiro rei de Israel apresenta um triste exemplo do poder dos maus hábitos nos verdes anos. Do que a senhora White está falando aqui? Na infância, nos primeiros anos da vida de Saul, ele não foi direcionado da maneira correta. E isso se refletiu aonde? Lá na frente, quando ele já era um adulto, quando já era um homem formado. Os maus hábitos que foram deixando se desenvolverem, imagina isso. Aqui diz que em sua mocidade Saul não amou nem temeu a Deus. E aquele espírito impetuoso, não adestrado à submissão em seus primeiros anos, estava sempre pronto a rebelar-se contra a autoridade de Deus. Aqueles que em sua juventude acalentam uma santa consideração pela vontade de Deus e que fielmente cumprem os deveres do seu encargo, estarão preparados para o serviço mais elevado na vida posterior. Que seriedade é isso, não? Saul não estava pronto para amar, temer a Deus, porque não foi ensinado isso na sua infância. Quando é que nós temos que ensinar lições de obediência e submissão? Quando é criancinha. Não existe aquela história de dizer, mas não entende. Entende, com toda certeza entende. E aí você tem que ensinar e ir tirando os maus hábitos para a criança crescer em submissão à vontade do Senhor. E quando for adulta, não se desviar do caminho. Aí sim essa criança estará mais bem preparada para servir a Deus. Saul toda hora enfrentava essa luta, dessa rebelião, desse temperamento difícil, porque não foi dominado na infância. Que triste isso. Que situação terrível que nós vemos aqui na vida de Saul. Mas lá estava ele então com esse temperamento indisciplinado e não adestrado, governando 600 homens, que foi o que lhe restou, e seu filho. Mas Jonatas era diferente. Jonatas tinha o Espírito do Senhor sobre ele. E Deus deu vitória a Israel, mas não pela mão de Saul. Deu vitória a Israel pela mão de Jonatas. Jonatas estava ali naquela guerra e ele cheio do Espírito de Deus, sedento de vitória para honrar ao Senhor, falou para o seu escudeiro, vamos lá até a fortificação dos filisteus. E nós vamos pedir um sinal a Deus. Se eles disserem, venham até nós vamos porque nós teremos a certeza que Deus nos dará a vitória. E se eles não nos convidarem para ir até eles, a gente entende que o Senhor Deus não os deu em nossas mãos. Então, olha só a estratégia. Como foi que Jonatas foi para essa guerra? De um jeito muito diferente. Aqui no capítulo 14, verso 13, diz, então subiu Jonatas com os pés e com as mãos e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Então ele se colocou ali de joelho, colocou as mãos e os pés e foi indo e derrubando os filisteus. E o seu amigo de trás ia fazendo o quê? Matando esses filisteus. Porque eles disseram, venham até nós, vocês resolveram sair das tocas afinal. Então ele entendeu que o Senhor Deus tinha entregue os filisteus na mão de Jonatas. Agora, você acha que era ele mesmo que estava vencendo isso? O texto nos diz que era como se a terra tremesse. Aí o Patriarcas e Profetas, no parágrafo que começa, anjos celestiais escudavam a Jonatas. Olha só como foi que ele venceu essa batalha. Anjos celestiais escudavam a Jonatas e seu auxiliar. Ambos combatiam ao seu lado e os filisteus caíam diante deles. A terra tremia como se uma grande multidão com cavaleiros e carros se estivessem aproximando. Jonatas reconheceu os sinais do auxílio divino. E mesmo os filisteus viram que Deus estava agindo para o livramento de Israel. Grande temor apoderou-se do exército, tanto no campo como na guarnição. Na confusão, tomando seus próprios soldados por inimigos, os filisteus começaram a matar-se uns aos outros.
Foi assim que ele venceu a guerra. Não é extraordinário? Deus queria fazer isso por Saul, mas Saul, pelo seu coração perverso, não permitiu que isso acontecesse. Mas olha a vitória, os anjos lutando e se envolvendo com Jonathan, que coisa legal. Quando o povo de Israel percebeu que estava acontecendo alguma coisa lá no acampamento dos filisteus, eles disseram, peraí, está faltando alguém no nosso acampamento. Está faltando Jonathan, o filho de Saul. Ele está lá guerreando, vamos ajudá-lo. E todo mundo saiu para ajudar Jonathan. Agora, tudo estava indo muito bem, não é? Porque Saul não estava envolvido nisso. Quando Saul ficou sabendo e se envolveu, ele estragou tudo. Tem gente que entra na história só para estragar, não é? Saul era um desses. Quando ele viu que o povo de Israel estava tendo vitória sobre o povo filisteu, ele fez um voto impensado. Olha só o que foi que Saul falou. Está aqui no capítulo 14, o verso 24. Ele falou assim, ó. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, ele amaldiçoou o povo, dizendo, maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vinguem os meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. Olha só a loucura. Os soldados lá em guerra, pelejando e com fome. Que terrível é cair na mão de alguém que não tem visão. Saul não tinha visão. E aí ele estava mais preocupado com a sua honra, com a exaltação própria, do que com o seu exército. Indiferente à necessidade daqueles soldados. Quem provar do pão vai morrer. E todo mundo lá com fome, guerreando, lutando, e a guerra não acabava nunca, e a fome era tremenda. Só que alguém não ouviu Saul falando isso. Jonathan não sabia que não podia comer. E diz que quando estava lá no meio da guerra, encontrou um favo de mel. O que ele fez? Provou o favo de mel. Diz que chega os olhos dele e voltou a brilhar. Olha só que coisa. Só que aí, Saul ficou sabendo que alguém tinha comido. Então o que ele fez? Tragam-me aqui quem foi que comeu, porque nós vamos matar essa pessoa, ainda que seja o meu próprio filho. Gente, isso é terrível. Porque esse voto impensado de Saul levou a duas situações. Primeiro, um pecado involuntário de Jonathan, ele seria punido com a morte. Deus nunca pediu isso. Pecados por ignorância, a pessoa não era punida por morte. Havia um sacrifício para a redenção daquela pessoa. Jonathan pecou por ignorância, mas receberia a morte por causa do seu pecado involuntário. Olha só a falta de senso, de juízo. Alguém que anda longe de Deus, como é que fica? Sem juízo, fica louco. Mas não só isso. Como ele privou o povo de comer e o povo estava faminto quando a guerra acabou. Gente, isso aqui é terrível de se ver. Eu quero ler para vocês o verso 31 do capítulo 14. Olha só o que aconteceu com os soldados quando acabou a guerra. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Verso 32. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão e o povo os comeu com sangue. O voto impensado de Saul levou o povo a pecar. Imagina aqueles exércitos inteiros, aqueles homens no chão rasgando aqueles animais e comendo aquela carne com sangue, o que Deus havia proibido. Que terrível é cair na mão de alguém que não tem visão, de alguém que não aprendeu a temer o Senhor, porque quem não teme o Senhor não tem sabedoria. Saul não tinha sabedoria. E ele levou o exército dele inteiro a pecar contra o Senhor e ainda queria matar Jonatas, que só não morreu porque o povo não deixou, porque ele ia matar o próprio filho. Olha que loucura! Tudo por causa de quê? De orgulho, exaltação própria. Ele queria manter a palavra dele. Como ele não tinha ganhado nada, coisa nenhuma, não foi ele que venceu a guerra, ele estava todo enciumado. Isso é o que está escrito aqui no Patriarcas e Profetas. Pega aí o parágrafo que diz: Saul não podia pretender a honra da vitória. Não tinha como, quem venceu aquilo foi Jonatas, mas esperava ser honrado pelo seu zelo ao manter a santidade do seu voto. Olha só como ele queria ficar lembrado.
Mesmo com o sacrifício de seu filho, queria impressionar seus súditos com o fato de que a autoridade real tinha de ser mantida. Em Gigal, pouco tempo antes, Saul tomara a ousadia de oficiar como sacerdote, contrariamente ao mandado de Deus. Sendo reprovado por Samuel, obstinadamente justificou-se. Agora, quando sua própria ordem foi desobedecida, embora esta ordem não fosse razoável e tivesse sido violada por ignorância, o rei e pai sentenciou o filho à morte. Olha que absurdo! Ele tinha acabado de desobedecer a Deus de maneira consciente e ainda ficou bravo com Deus, bravo com Samuel. Agora, ele faz um voto impensado, uma coisa louca, queria matar o filho não sabia. Pensa na miséria. E esse povo estava lançado na mão desse rei maluco. Que triste é ver o cenário da vida de Saul. Alguém que viveu longe do Senhor. A sua história não precisa ser assim. E nem a minha. Nós podemos dar certo na nossa vida, não? E eu quero finalizar com vocês, lendo esse último parágrafo. Aqueles que mais prontos estão para desculpar-se ou justificar-se no pecado são muitas vezes os mais severos ao julgar e condenar os outros. Você tem o hábito de ficar condenando, criticando pessoas, seja na internet, seja o seu vizinho, seja as pessoas dentro da sua igreja, seu pastor, ou seja lá quem for. Você tem esse hábito? Olha para a sua vida. Você é isento de erros? Creio que não. Nenhum de nós somos. Que delicado deve ser lidar com os erros dos outros, porque nós também erramos. Mas aqueles que tendem a justificar-se e desculpar-se são mais severos ao julgar alguém. Muitos, como Saul, trazem sobre si o desagrado de Deus, mas rejeitam um conselho e desprezam a reprovação. Mesmo quando convictos de que o Senhor não está com eles, recusam-se a ver em si a causa da perturbação. Pensa que é o outro, né? É a circunstância, foi fulano, sendo que o culpado é você mesmo. Alimentam um espírito orgulhoso, jactancioso, ao mesmo tempo em que condescendem em fazer um juízo cruel ou severa censura em relação a outros que são melhores do que eles. Bom seria que tais juízes, que a si mesmos se constituem, ponderassem essas palavras de Cristo. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Que sério o estudo de hoje, não? Nós aprendemos grandes coisas. Sábio é aquele que vê o caminho errado e passa por longe, né? Vê o outro errando e fala, eu já sei por onde eu não devo ir. Que sejamos sábios nos dias de hoje. Que você tenha um coração humilde para aprender do Senhor. E que você, ao errar, cometer alguma falha, você também tenha um coração humilde a reconhecer suas falhas. E o Senhor Deus estará pronto para te abençoar. Quero orar com você, aí de casa, orar com o pessoal, pedindo a bênção do Senhor. Vamos nos ajoelhar? Querido Deus e bom Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de ter a Tua palavra e de termos todas essas instruções escritas. Ajuda-nos a termos um coração humilde, um coração dócil. Ajuda-nos a termos submissão à Tua vontade, aos Teus desejos e assim, Senhor, andarmos em retidão, agradando ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos selar, que Ele possa ser derramado sobre nós e assim, Pai amado, o céu possa se envolver com a nossa história e com a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, que alegria finalizarmos mais um estudo na presença do Senhor. Que o seu dia seja muito abençoado e até amanhã.